E estamos chegando com o nosso mundão musical. Eu, Silvio Rocha, o Fazendeiro Feliz, hoje recebendo aqui nos estúdios do Mundão Musical um grande cara, um grande artista que vai bater esse papo com a gente aqui hoje, para os nossos telespectadores, nossos fãs e admiradores de todo o país. Ele é Nil Bernardes. Ei, meu amigo Silvio Rocha, que bom reencontrar você. Pois é, rapaz. E Há um você... tempinho que não se via, né, Nil? Algum tempinho, né? A vida, às vezes, né, nos jogam para alguns lugares. Né? Exatamente. Mas o importante é o que a gente leva no coração, né, Silvio? Com certeza, E com você certeza. é um amigo que eu tenho no coração. Obrigado, sempre. Nil. E ver que você continua fazendeiro e feliz. Tudo bem com você, Nil? Tudo bem, Família, graças a tudo Deus. bem? Tudo tranquilo? Graças a Deus, rapaz. A gente, apesar de tudo, né, Silvio, que nós passamos esses últimos anos, né? Difícil, A nossa né? classe foi a primeira classe a parar classe. e a última classe a voltar. Exatamente. Mas eu acho que conseguimos vencer. Graças a Deus. E se deu bem quem, de repente, se reinventou, né, Silvio? Porque eu acho que isso daí foi que deu força para a gente, para que a gente pudesse se reinventar, procurar exatamente. uma outra maneira de exercer a nossa arte. Exato, exato. Porque foi uma derrubada geral, né? Foram 2 anos, né, parado aí. Foram 2 anos parado mesmo, né? E eu atuando em várias áreas, né? Na área de dublagem, na área de produção musical, Sim. na área de shows, né? Sim. E também fazendo meus comentários e narração em partidas por uma rádio web, partidas de futebol, campeonato paulista, campeonato brasileiro. De repente, até os campeonatos pararam. Pararam. Então, Silvio, mas graças a Deus estamos todos vivos, né? Graças a Deus. E, lógico, perdemos muitos amigos. A gente sente muito por todos que foram, mas a gente continua agora aqui a nossa caminhada. Com certeza, com certeza. Mas, Nil Bernardes, você nasceu onde, Nil? Rapaz, eu nasci aqui mesmo, né? São Paulo, você é paulistano, então? No Hospital São Luís, né? Sim. E meus pais moravam na Vila Brasilândia, né, que é a zona norte da capital. Foi onde eu passei minha infância, onde eu cresci, né? Onde eu tive a minha primeira residência depois que eu casei, foi na Vila Brasilândia. Hoje o metrô passou por lá e levaram a minha casa. A minha casa foi embora, né? O metrô, agora está sendo construída uma estação do metrô lá onde eu morava, onde eu tinha a minha casa. Sim. Mas hoje eu moro também na Zona Norte, moro no bairro do Limão. Sim. Tenho a minha família, né? Com 3 filhos. Agora está vindo uma neta, né? Já uma netinha vem vindo, né? Da minha filha que mora na Austrália. E é meu 6º neto já. Caramba! É, o 6º neto já. Tenho a minha filha mais velha, me deu 2 meninas, o meu filho do meio me deu 2 meninos, e essa minha filha mais nova, que mora na Austrália, me deu um menino e agora está trazendo uma menina. Que bacana, parabéns. E essas parabéns. Coisas que faz com que a gente tenha força, né, para tocar a vida, continuar batalhando, tocando a vida, né, e agradecendo a Deus. Exatamente. Mas, Nil, muito bom receber você aqui. Você tem aqui um monte de história para contar para a gente. Né? Você começou quando a sua carreira artística? Olha, Silvio, a primeira vez que eu subi num palco na minha vida, eu tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade? 4 anos de idade. Foi no Clube La Pianinho, da Lapa, né, que é um bairro também aqui de São Paulo. Sim. Né? E um vizinho meu, que era palhaço, ele trabalhava em circo, Sim. e ele me via cantando lá e tal, e ele pediu para os meus pais se poderia me levar nesse concurso, nesse show de calouros, e eu fui lá e participei. A primeira música que eu cantei na minha vida foi essa aqui: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, baiano burro, garanto que nasce morto, mas o pau que nasce torto, não tem jeito. Era uma música do Luiz Vanderlei, que era um sucesso na época. Sim. Eu estou te falando de 1959. 1959. 1959. Então, foi a primeira vez que eu subi num palco e já a música estava no sangue. Estava no sangue. Daí para frente foi... Daí para frente foi continuando, estudando, né? E crescendo na música, depois aprendendo a tocar violão, participando dos festivais de escola, tocando em conjunto. Na época a gente chama... Hoje eles falam banda, né? Falam banda, banda. Exato. Na nossa época falava conjunto, né? Conjunto. O conjunto do bairro, né? E formamos o primeiro conjunto lá no nosso bairro, e o gosto pela música
Sempre presente. Você não chegou a fazer outra coisa, então, a não ser música na sua vida? Eu fui office boy, né? Fui office Paralelamente, quando garoto, com meus 14, 15 anos de idade, né? Eu trabalhei como office boy e depois, com 18 anos de idade, eu fui trabalhar no Banco Bamerindos. Banco Bamerindos, foi bancário. Bancário, estava fazendo a minha carreira no banco, mas a Sim. música sempre presente. Falou né? mais alto, né? Eu até fazia paródia no banco, falando do gerente, falando dos diretores e tal, né? E uma vez aí, rapaz, em 1976, eu entrei na faculdade. Sim. Eu ia fazer faculdade de comunicações. Sim. Aí eu estou indo para a faculdade, peguei o ônibus na Vila Brasilândia e encontro lá um amigo meu de infância, músico também, Antônio Sim. Luiz. Né? E Antônio Luiz com violão debaixo do braço, sentadinho lá e tal. Toninho, e aí? Aí eu digo, Evanil, porque meu nome é Evanil. Evanil, né? Evanil Bernardes da Silva, é isso? O Nil, porque me chamavam de Nil, né? Sim. Aí ele, e aí, rapaz, para onde você vai e tal? Eu falei, estou indo para a faculdade. Ele falou, que faculdade que nada, você tem que cantar, você canta bem e tal. Eu tô cantando numa boate aí, vai lá uma hora me visitar. Eu falei, tá legal. E fui. Um dia, eu não lembro porquê, né? Mas é coisa de Deus, né? Lógico. Sim. E não teve aula na faculdade e eu fui nessa casa que ele tocava. Aí cheguei lá, olhando, tal. Aí ele, opa, dá uma canja aí. Canja, o que é canja? Toca uma música para nós aí. Sabe quem tocava com ele nessa casa? Joel Marques. Joel Marques. Joel Marques era um dos artistas também dessa casa, né? E aí, porque o Antônio Luiz, ele é canhoto. Sim. Então eu falei, Toninho, mas você é canhoto, não dá para mim tocar. Ele falou, não, tem o violão do Joel aí, você vai, sobe lá e tal. Aí eu subi, tinha um palquinho, subi e cantei, rapaz. E acabei de cantar, o pessoal aplaudiu. Que bacana. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então foi aí, esse meu amigo Antônio Luiz, ele é simplesmente autor de Isso Me Dá Tic-Tic Nervoso, Tic-Tic Nervoso. Tem várias músicas de sucesso hoje com Zezé de Camargo e Luciano, né? E com outros, Sérgio Reis, tem também Rédeas do Poçante, Minha Vida é Segurar a Rédea do Poçante. Muito boa que música. O Sérgio gravou, o Chitãozinho Chororó também gravou, vários sucessos ele tem, né? Nem Mais Uma Dúvida com Zezé de Camargo e Luciano. Então, o Antônio Luiz foi o cara que praticamente me botou no meio. E aí fomos cantar nas boates, nas noites. Né? Tinha uma boate aqui perto, inclusive aqui na rua Bento Freitas, uma casa chamada Clube dos Artistas, Clubinho dos Artistas, né? E cantar ali era um negócio que... Importante. Era importante. Então, nós fomos cantar no Clube dos Artistas, no Clubinho dos Artistas. Era frequentado só por jornalistas, pessoal da alta sociedade. E aí a vida vai seguindo, né, Silvio? Você é cantor, músico, produtor, compositor e jornalista. Isso. E como que você chegou nas composições, com várias parcerias? Aliás, você é compositor de vários clássicos, né, da música que você tem. Aliás, você foi de Magazine até Tonico e Tinoco. Sim, exatamente. É uma comparação ótima, né? De Magazine a Tonico e Tinoco, passando por Gretchen também, né? Gretchen também, né? Gretchen, né? Gretchen, Marcianas, Exato. Uma série de pessoas. Eu tenho hoje mais de 800 músicas gravadas, né? Como autor, como compositor. Sim. Músicas com parceiros, claro, e também muita música sozinho, de minha autoria. E, rapaz, eu comecei a compor, eu acho que eu tinha de 13 para 14 anos de idade. Meu Deus. Eu compus uma música que ela fazia assim... que saudade do rio que corria, junto à vida ia, querendo ficar. Que era alguma coisa de bossa nova, né? Na época, que a bossa nova, então. E essa música,
Eu acabei gravando essa música quando formei o grupo Orquestra da Terra, né? Que já é uma história lá na frente. Exato, né? exato. Vamos chegar lá. Com a Orquestra da Terra eu acabei gravando essa música. Entendi. E foi uma das primeiras músicas que eu compus com 13, 14 anos de idade. Entendi. Então, quer dizer, a composição já estava na veia. Na veia, né? exato. Exatamente. Exato. Nil, você nunca pensou em fazer uma dupla? Olha, eu tive oportunidade. Por exemplo, quando faleceu o Aladim. O Aladim. Quando o Aladim faleceu, o Alain me procurou. Sim. Né, e para mim formar uma dupla com ele. Sim. Mas, na época, eu estava com um projeto de gravar solo, gravar sozinho. Entendi. Eu agradeci e tal, né? E realmente não dava, porque o meu projeto era gravar solo. Né? Sim. E depois também, quando se separaram a dupla, que era os meninos, oh meu Deus do céu, agora, Ataíde e Alexandre. Ataíde e Alexandre se separaram. O Alexandre me procurou também, Nil, vamos formar uma dupla, mas eu também estava com esse projeto, né? Foi mais ou menos nessa época. Entendi. Então não houve a possibilidade de eu fiz a minha carreira solo. Cantei em festivais com o meu parceiro, que foi meu parceiro puxa vida, eu fui músico dele, e depois começamos a compor, que foi o Terry Winter, né? Terry Winter, eu ia te perguntar do Terry Winter. Exatamente. Então, o Terry Winter eu conheci em 1978, como fui músico dele, né? Viajando Sim. e tal, e ali nasceu uma amizade muito grande, começamos a compor, eu tive a oportunidade de gravar em inglês com ele, com o nome de Neil Barnard, né? Cantando em inglês com o Terry Winter. Foi a minha primeira aparição assim, em disco realmente de uma gravadora grande, que era a Copacabana na época. Né? Sim, Isso sim. foi um passo para que eu pudesse gravar como Nil Bernardes. Como Nil Bernardes, está certo. E quando aconteceu a Orquestra da Terra? A Orquestra da Terra foi o seguinte, o Luiz Schiavon, que era tecladista do RPM, né? Ele tinha um estúdio de gravação e eu produzia algumas duplas nesse estúdio de gravação dele. E ele sabia que eu compunha músicas sertanejas. Sim. Né? E ele tinha uma agência de publicidade, então apareceu lá para ele fazer uma publicidade falando de um carreteiro. Sim. Né? Então ele me convidou, falou, poxa, Nil, você tem já aí sonho de um caminhoneiro e tal, né? Eu preciso fazer uma música falando sobre carreteiro, que era para Parmalat. Entendi. Aí ele falou, olha, eu tenho aqui mais ou menos a melodia, mas eu preciso da letra. Aí ele me deu a melodia e dentro dessa melodia eu fiz a letra e gravamos, né? Sim. Para Parmalat. E o Benedito Rui Barbosa, o filho do Benedito Rui Barbosa era sócio do Schiavon no estúdio. Sim. E um dia o Benedito foi visitar o estúdio, e é tudo coisa de Deus, claro. Sim, claro. E nessa hora que o Benedito chegou, estava tocando essa música nossa que nós fizemos para Parmalat. Aí o Benedito falou, que música é essa daí? Aí o Schiavon falou, a música que nós fizemos e tal, né? O Benedito falou assim, olha, eu estou escrevendo uma novela, vai se chamar O Rei do Gado. O Rei do Gado. E eu quero que o tema de abertura seja mais ou menos igual esse tema que vocês fizeram aí. Quem é que fez com você? Ele falou, foi o Nil Bernardes. Então, pega o Nil Bernardes, senta com ele e trabalha num tema para o Rei do Gado. Foi aonde nós trabalhamos no tema de abertura. Você fez a abertura da novela. Grande novela da Globo. Exatamente. Né? E aí, você faz a abertura e faz o que nós chamamos nas gravações de demo, né? Sim. Um demo, um demonstrativo, né? Para mostrar para o Benedito como seria, né? Sim. E esse demo eu fiz cantando, né? Fizemos toda a vocalização, eu convidei uma menina, que era a Carla Domingues, que gravava back vocal para mim nas minhas produções, e eu e a Carla Domingues fizemos toda a montagem, né, da música, que foi essa daqui. Sou desse chão onde o rei é peão, com um laço na mão, laça, fere e marca, que foi a abertura da novela. Que bacana. Gravamos e mandamos para o Benedito. Bom, era para alguém gravar. Sim. Quem vai gravar? O Chitãozinho Chororó, o Zezé de Camargo, o Leonardo, o Sérgio Reis, tal. Quando o Benedito ouviu, e o Schiavon perguntou para ele, escuta, para quem que a gente manda essa música? Aí o Benedito falou, quem que está cantando aí? O Schiavon falou, é o Nil Bernardes, que é o autor
junto comigo na música. Sim. Ele falou, eu quero o Nil Bernardes cantando. Caramba. Então, aquilo foi maravilhoso. Maravilhoso. Porque aí, como nós tínhamos aquela gravação com vocalizações, com resposta de coro Sim. e tal, né? Aí o Luiz Schiavon teve a ideia da gente montar um grupo chamado Orquestra da Terra. Orquestra da Aí Terra. convidamos a Carla, depois veio o Mar, tinha a Carla, que já tinha gravado comigo, aí veio a Kátia, e depois veio o Márcio. Sim. E formamos a Orquestra da Terra, né, que foi aquela explosão. A Explosão, música foi sucesso. primeiro lugar de parada em todo o Brasil. E a novela, né, uma novela espetacular. Muito né? boa. Muito Vendida para mais de 50 países. Né? Exatamente. E gravamos também em castelhano, né? Soy de um lugar que el peón es señor, com um laço en la mano, laça e marca. Quer dizer, foi um marco na minha vida, né? Muito, muito bom. Aliás, você teve algumas vezes nos meus programas de rádio, foi na Rádio América, se me lembro. Então, rapaz, olha, com você foi uma pessoa que no meu início de carreira, ali eu gravando, você é um dos responsáveis também por eu estar aqui. Porque você, Meu Deus, obrigado. Você com os seus programas Namorada do Sol. Morada do Sol. Você sempre Rádio me levava. Record, Rádio Morada do Sol, Rádio América. Aonde o Silvio Rocha tinha o programa dele, o Nil Bernardes estava lá mostrando o seu trabalho, que era aquela tal história, né? Que na época nós tínhamos a gravadora, o divulgador que ia, né? Que levava o artista e tal, né? E você sempre me recebeu maravilhosamente era sempre um prazer, bem, né? Sempre um prazer. E a gente, né, sempre esteve ligado, né, com rádio, com pessoas. Eduardo Assad, na época, era diretor na Rádio América, foi diretor na Rádio América, né? E a gente estava sempre ali presente, fazendo as coisas, participando e tal. Exato, né? exato. E, o rádio sempre esteve na minha veia. Na veia, exatamente. Muito bom. E quando que nasceu o produtor, Nil? Então, o produtor foi assim. Nós estávamos na Copacabana, né? Eu já havia gravado em inglês com o Terry Winter. Sim. E a gente rondando por ali, colocando música com os artistas, né? Artistas gravando música nossa. Exato. Na época, Valderi Misael. Valderi Misael, grande nossa. dupla, né? Exatamente. Marcos Roberto gravou música Roberto. nossa. Muitos artistas do Norte e Nordeste, duplas, né? Juni Júlio, né? Juni Júlio fazendo sucesso com essa Filho música. pródigo, né? Eu tinha bom gado de corte, eu tinha bom gado leiteiro, eu tinha um cavalo baio e um abundante celeiro. É um grande sucesso. Onde que eu toquei Filho Pródigo no rádio, desde Franca, Ribeirão Preto, tocando. Exato. Foi em São Paulo. Você também é um dos responsáveis, porque, sabe, são os radialistas que são responsáveis pelo sucesso. Sim. Ninguém conhecia Juni Júlio. Sim, eles são de Santa Catarina, né? Exatamente, uns amigos de Santa Catarina, inclusive mandar um grande abraço para eles. Eles estão com um DVD novo agora, maravilhoso, cantando todos esses sucessos, né, da carreira deles, o Juni Júlio. E aí, rapaz, é aquela tal história, né, Silvio? A coisa anda. A coisa anda, né? Exato. E você vê, nessa mesma época do Filho Pródigo, teve esse sucesso. Eram dois amigos inseparáveis, lutando pela vida e o pão. Milionários é Rico, né? Sonho de um caminhoneiro, que é sucesso até hoje. Até hoje, né? Graças a Deus. Virou clássico, né? Clássico. Virou um clássico, né? Inclusive, eu tenho um livro, né? Eu escrevi um romance chamado Sonho de um Caminhoneiro, inspirado na música, né? Caramba, onde eu conto a história de dois caminhoneiros, né? Um livro onde tem muito humor, muito suspense, muito, sabe? Eu vou, inclusive, mandar esse livro para você. Muito obrigado. Com o maior carinho. E é o livro Sonho de um Caminhoneiro, que inclusive está à venda, né? Sim. À venda no Mercado Livre e tal. Quem quiser procurar lá no Mercado Livre, Sonho de um encontrar. Caminhoneiro, Nil Bernardes, vai encontrar meu livro. Parabéns, lá, muito que bom. É um romance contando a história de dois caminhoneiros. Né? Sim, sim. Você produziu muita gente, né, Nil? Produzi. Então, aí na produção. Produção a gente começou com um grupo, eu comecei com um grupo chamado Grupo Alcano, de Recife. Né? Era uma banda. Então, pediram para que eu e o Terry Winter produzíssemos. Né? Então, foi a nossa primeira produção em estúdio. Porque eu sempre estava ali, alguém ia gravar música minha, por exemplo, o Ovelha.
O Ovelha ia gravar uma música minha, gravou lá, pinta, borda, rola, me sacode, me guarda, joga fora, no primeiro disco do Ovelha, onde ele estourou, uou, uou, yeah, yeah, grande sucesso. Né? Grande sucesso também, né? E aí, o Ovelha estava gravando, e eu estava lá no estúdio, né, junto com o Luiz. Sempre acompanhando. Exato, Antônio Carlos na produção, e eu ali, né? Aí, de vez em quando, eu dava algum palpite, aí os caras falavam, pô, mas ele falou legal, tá certo o que ele falou e tal. E aí eu comecei, às vezes, a palpitar nas produções. Sim. E, às vezes, os próprios produtores falavam assim, eu vou dar uma saidinha aí, ô Nil, fica aí, dá uma olhadinha aí como é que está a coisa. E aí eu fui indo, e aprendendo a produzir. Tal, porque produção, você aprende algumas técnicas, mas é muito do feeling. Sim, né? Você tem que ter o feeling para você saber. Por exemplo, você está produzindo como as Marcianas, né? As Marcianas eu produzi, acho que 7, 8 discos das Marcianas, né? Lembro disso. Então, inclusive, fui eu que criei a história da segunda voz cantar também. Sim. Porque eu falo, poxa, a primeira voz canta, a segunda entra nos refrões e tal. Com as Marcianas, não. As Marcianas, a Celina também vai começar cantando, né? E depois vem a Ivone, a Celina, depois a Geise, né? Depois quando veio a Geise e tal, né? Então, foi assim, a gente procurando criar e procurando inovar dentro das produções. Então, foi assim com todo mundo. Inclusive, eu tenho um Grammy Latino como produtor do Zezé de Camargo e Luciano. Caramba, muito bom. Você prossegue produzindo ainda, né, Nil? Ainda hoje. Ainda hoje. Inclusive, estou pegando uma produção agora, acho que a semana que vem eu já entro no Estúdio Moche já para produzir uma nova dupla aí. Opa! É porque a gente não para, né? Tá certo, tá certo. A gente está aqui, realmente, tudo que eu aprendi, eu procuro passar para as pessoas, né? Muito bom, muito bom. Nil, você toca vários instrumentos, né? Olha, rapaz, é aquela tal história. A gente fuça, né? A gente fuça. A minha nova paixão agora é o ukulele. O ukulele, eu ganhei um ukulele, então é apaixonante, porque é um som legal, é um som gostoso, e ele é fácil, né? Ele é pequenininho, ele é do tamanho de um cavaquinho, né? Sim. E tem um som muito legal, e está meio na moda, né? O pessoal usando muito o ukulele, né? Sim. Eu tenho o meu teclado em casa, que eu faço algumas coisas, tal, coberturas, né? Mas a minha especialidade, a minha paixão mesmo é o violão. O violão. O violão desde garoto, né? E como é que você foi tocar craviola? Então, rapaz, a craviola é um instrumento que ele foi inventado pelo Paulinho Nogueira. Paulinho Nogueira? Paulinho Nogueira, que desenhou, ele era artista plástico também, né? Sim. Então, o Paulinho, ele fez o desenho da craviola e levou para a Giannini. E a Giannini fabricou a craviola, né? E eu tenho uma das primeiras craviolas. Essa craviola está comigo há 53 anos. Puxa vida. E está no meu braço também. Caramba. Ô Maurício, mostra aí a craviola, porque muita gente não sabe o que é craviola, né? Quando fez 50 anos, quando a craviola fez 50 anos que estava comigo, eu mandei tatuar no meu braço, né, em comemoração. Bacana. E é um instrumento... a craviola, ela tem um som de cravo misturado com viola. Por isso que ela chama craviola, né? Então é um som agudo, né? Um som parece aquelas guitarras portuguesas, sabe? Aquele som de guitarra portuguesa, né? Então a craviola tem isso. Então eu tenho uma craviola de 12 cordas, né? E tenho uma craviola de 6 cordas. Essa é que está comigo há 53 anos. Entendi. Muito bom. Parabéns, Nil. Nil, você também faz dublagem, né? Dublagem, rapaz. O Pokémon, por exemplo. Pokémon. Eu peguei Pokémon desde o começo, né? Peguei a primeira série, né, do Pokémon e fui fazendo as adaptações, por exemplo. Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pokémon temos que pegar, eu sei. Pegá-los eu tentarei, Pokémon, né? Então, esse foi o primeiro tema da série Pokémon, né, no Brasil. E foi muito legal. Durante 14 anos eu fui a voz masculina das músicas cantadas por homem na série Pokémon. Né? Sim. As vozes femininas sempre eu trazia alguém, a Jana Bianchi, a Mônica Toniolo, a Mirtz, Marion, que cantavam, né? As vozes femininas, né? As canções que eram vozes femininas.
As vozes masculinas sempre, durante 14 anos, fui eu, e foi muito legal, porque eu tenho uma legião de fãs, né, que curtiram, claro, né, Pokémon e outras, né, e outras coisas. São 32 anos dublando, cantando em dublagem, né? Eu fiz muita coisa. Você fez Fofão também, né? Produziu Fofão. Fofão foi maravilhoso, né? Porque o Orival Pessini, eu conheci em 1983. Sim. E fui participar dos shows da Turma do Balão Mágico. Turma do Balão era Mágico. Febre, né? Nossa. Turma do Balão Mágico era um negócio. Explosão. Simoni era a rainha do Brasil, sim, a Simoni, sim. né? As crianças. Me lembro disso aí. Então, como foram vendidos shows, né, para o Brasil todo, sim. E eram 3 crianças, né, o que eles fariam no palco? Eles iriam dublar, porque era shows em estádios, tal, né? Então eles tiveram a ideia de montar uma trupe, né, de palhaços, de cantores e tal. E eu fui convidado para ser um dos cantores. Entendi. Então abrilhantava também o show. E eu fui crescendo dentro dessa companhia, que cheguei a ser o apresentador do show. Caramba. Né? Da Turma do Balão Mágico com o Fofão. Né? Sim, o Fofão. sim. Aí depois separaram, né? Aí eu fiquei com o Fofão, fazendo o show Fofão e sua turma. Eu era escada do Fofão. E compondo, né, as músicas para o Fofão, produzindo, né, juntamente com o Terry Winter, produzindo todos os discos do Fofão. Muito bom, Nil. Nil, e você agora você falou de esporte aí, você está comentando, é isso? Exatamente. Aí como jornalista, né, a Maria José Maria José Franco? Maria José Franco me convidou, isso há 30 e poucos anos atrás, para mim escrever no Jornal Sertanejo. Era uma coluna no Jornal Sertanejo. Sim, eu sei dessa coluna sua já há tempos. Né? Então eu passei a escrever, eu tinha uma coluna falando sobre músicas, né, no Jornal Sertanejo, e isso me deu a oportunidade de tirar o meu certificado como jornalista, né? Porque eu provava que eu era um jornalista, que eu escrevia. Com certeza. E então eu passei a ser jornalista, sem cursar faculdade, porque você não precisa cursar uma faculdade para ser jornalista. Não. Pela Constituição Federal, exato. Qualquer pessoa pode ser jornalista, desde que fale, desde que exerça, né, essa função. E então eu faço isso hoje numa web rádio como comentarista esportivo, né, e como narrador também. Narrador foi na base do faltou o narrador. Eu era comentarista, faltou o narrador, ele morava em Santos. E na subida ele teve um problema, tal, na serra, e ele não conseguiu. Sobrou para você substituir. Ele mandou um WhatsApp para a gente falando, olha, gente, eu não vou chegar. Aí o meu repórter falou, Nil, e aí? Como é que nós vamos fazer? Eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu cantei, pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, baiano burro garante que nasce morto. Isso para mim falar, bola com fulano na ponta direita, cruzou, atenção, subiu de cabeça, é gol. Bom, pronto. Eu vou narrar o que eu ver. E foi aí. E aí eu comecei a narrar também futebol, né? Os campeonatos paulistas, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa... todas as Copas, né? E como narrando e também comentando. Ultimamente eu estou só comentando, porque aí a gente tem um narrador oficial lá, que é o Mielson Melo, né? E a gente faz todas as partidas agora, Campeonato Brasileiro, já nessa reta final, né? Estamos aí fazendo, e é muito legal, né? Porque muito bom. A música e o futebol andam muito paralelo. Muito paralelo, exatamente. Todo cantor gostaria de ser jogador. São duas paixões. Você vê que os jogadores de futebol se metem a cantar, exatamente, e os cantores se metem a jogar futebol. Então é muito legal, é um paralelo importantíssimo. Oi? O povo quer saber qual o seu prognóstico para a Copa do Mundo agora. O que o Brasil vai fazer na Copa? Rapaz, olha, é difícil, sabe? É difícil da gente dar um prognóstico. A seleção vai muito bem. A gente tem percebido, né, que existe um esquema tático. Temos bons jogadores. Né? Os maiores jogadores do mundo, se a gente for analisar, são jogadores brasileiros. Porque os brasileiros estão espalhados no mundo inteiro. Mundo todo, né? Infelizmente, a nossa moeda agora a nossa moeda melhorou um pouco, mas a moeda estrangeira falava mais alto, né? Com certeza. Então todo mundo ia para fora, ia para a França, ia para a Inglaterra, para a Alemanha, tal, né? E esses jogadores, que são os jogadores, são selecionáveis, são os que são convocados. Né? Então a gente espera realmente que essa seleção possa
fazer o que nós esperamos, né? Nos trazer o hexacampeonato. Com certeza. Mas não vai ser fácil, porque nós temos grandes seleções. Verdade. E como já não foi fácil a Copa passada, né? Sim. A gente achou que ia chegar lá e ia nadar de braçada, e de repente chega uma Bélgica lá que ninguém esperava aquilo tudo, né? Exatamente, né? A França tem um time muito forte e tal. Mas esperamos que a gente possa, de repente, dar uma alegria para esse povo brasileiro, né? Com mais uma conquista. Né? Com certeza. Vamos torcer. Muito bom. Nil, e como é que você foi parar no Domingão do Faustão? Rapaz, o Faustão já era um amigo de longa data. Sim. Né? Porque quando eu gravei com o Terry Winter, o Look at Me, eu fiz o programa chamado Balancê. Que era na Rádio Excelsior, né? Excelsior. Então ali estava o Juarez Soares, estava o Fausto Silva, né? O Osmar Santos, eram os apresentadores do Balancê. Sim. Tanto é que o Balancê foi o embrião para o Fausto ir para a televisão fazer o Perdidos na Noite. Sim. Né? Então eu conheci o Fausto ali. Aí fui fazer também o Perdidos na Noite, como músico do Terry Winter. Né? Fui também com o Pessini, que tinha aquele negócio de fofão, aquelas coisas, a gente mostrando o nosso trabalho de composição. E eu conheci o Fausto ali. E aí, em 2004, saiu a banda do programa do Fausto, do Domingão do Faustão, que era o Edinho Santa Cruz. Edinho Santa Cruz, me lembro. Exato. E o Fausto encontrou o Schiavon num restaurante. Sim. E convidou o Schiavon, falou, Schiavon, monta uma banda para o meu programa e tal, que você é experiente e tal. E como eu já tinha aquela ligação com o Schiavon, eu fui o primeiro que o Schiavon ligou. Nil, você topa? Eu falei, lógico que eu topo. E aí reunimos realmente a nata musical, né? Os grandes músicos de estúdio e tal. Então ali estava o Albino Infantosi na bateria, né? O maestro Marco Pontes Caixote nos teclados. Sim, né? O Caixote. A turma do Sopro, o Gó, puxa vida, e os cantores, formamos realmente um grupo maravilhoso. Maravilhoso. E fomos para o Fausto para fazer um teste de 3 meses, né? E acabamos ficando 9 anos. 9 anos, exatamente. Muito bom. Foi maravilhoso essa passagem pelo Domingão do Faustão. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Faustão na Rádio Record. Eu fazia Record AM e ele fazia Record FM. Então a gente sempre cruzava lá. E depois ele foi para a Record também com o Perdidos na Noite, né? Então, rapaz, e o Perdidos na Noite era aquilo que ele era o inverso de tudo, né? O inverso de tudo. Exatamente, porque a televisão sempre foi uma televisão bonitinha, escondendo a câmera, escondendo as coisas. Ele não, ele mostrava tudo, né? Ele mostrava o pessoal montando o estúdio, as falhas que haviam e tal, né? E o povo adorava isso. É verdade, né? E o público que participava era o pessoal de colégio, de faculdade, que iam ali, né? E se divertia. Realmente, o Fausto sempre quis fazer isso, né? Depois, quando ele foi para a Globo, ele ficou um pouquinho preso, porque aí você segue as normas. Tem o padrão Globo, tem né? Tem o padrão Globo, exatamente. Mas eu acho que o Fausto, o que ele sempre quis mesmo foi... Às vezes ele dava aquela bagunçada, né, no programa. Às vezes ele pegava o câmera e levava nos bastidores, tinha alguma falha que aconteceu e ele levava o pessoal lá. Aí já era o Fausto no Perdidos na Noite. Exatamente. Mas como profissional, sabe, como um cara maravilhoso, como pessoa também. A gente, o público não sabe o benefício que o Fausto faz para muita gente, para muitas entidades, para muitos amigos, sabe, que de repente precisam tal. O Fausto é um cara... Grande cara. Grande ser humano. Grande ser humano, verdade. Grande ser humano. Muito bom. Nil, e composições? Você continua escrevendo coisas novas? A gente continua, porque eu acho o seguinte, para mim, eu sou um instrumento, né? Sou um instrumento. Eu não me vanglorio das coisas que eu faço, porque eu sou inspirado, né? Eu recebo essa inspiração para fazer. Então, eu sou um instrumento. Então, Deus, sabe, me dá essa inspiração. Às vezes, eu já sonhei com músicas que eu fiz. A música, por exemplo, que eu ganhei o Festival Rímula, que fazia... Quando ele pega na viola e faz ponteio, o luar fica mais cheio, as estrelas brilham mais. Quando ele pega na viola e faz ponteio,
parece que ali no meio está morando a própria paz. Música bonita, hein, rapaz? Essa música Sinfonia Sertaneja, que eu Sinfonia ganhei, Sertaneja. né? O último grande festival de música Sim. sertaneja que houve no Brasil, que foi transmitido pelo SBT, Sim. Gugu Liberato, que apresentou. E essa música, ela nasceu eu produzindo, né, no estúdio, e eu pedi para o Paulinho Ferreira, que hoje é músico do Roberto Carlos, Sim. o Paulinho, que é músico do Roberto. O Paulinho estava gravando, e eu falei para ele, Paulinho, eu preciso de um som de viola nessa música. Ele falou, olha, eu tenho um violão de 12 cordas, vai dar para a gente fazer. Aí ele começou a pontear o violão, e na hora me veio. Quando ele pega na viola e faz ponteio, sabe, veio a frase, e eu carregava comigo um gravadorzinho daqueles de fitinha. Sim. Né? Na hora eu peguei e falei, quando ele pega na viola e faz ponteio, Pronto. aí eu cheguei em casa e liguei e estava ali. Quando ele pega na viola e faz ponteio, aí eu comecei a escrever, né? Comecei a escrever, falei, pô, quem é ele? Quando ele pega na viola e faz ponteio, mas quem é ele? Ele é um sertanejo. Aí eu fiz, um sertanejo, homem simples lá da roça, uma viola, uma palhoça, um luar, fogão de lenha, um quintal e uma rede, tudo é tão verde até onde a vista dá. O sol se esconde majestoso atrás da mata, é o sinal de que a noite vai chegar. E ele agradece todo dia em serenata, por seu trabalho, sua vida, seu lugar. E aí foi, quando ele pega... E realmente foi memorável esse dia. Muito bom. Esse dia do festival foi algo... Inclusive, a semana passada eu estava conversando com o Luiz Lauro de Campinas, né? E eu contei a história, o Luiz Lauro até chorou na hora. Eu estava no camarim, na final, Sim. e o Luiz Lauro passou e me viu, e ele entrou e falou assim, Nil, o que está acontecendo com você? Eu assustei, né? Falei, o quê? O que foi, Luiz? Ele falou, você está iluminado. Você tem uma aura em você. Você vai ganhar esse festival, rapaz. Eu falei, Luiz, estou aqui competindo, né? E eu contei essa história, ele falou, meu Deus do céu. Aí ele parou, eu falei, o que foi? Ele falou, estou chorando. Essas são coisas maravilhosas. Esse dia foi o dia que eu acordei, Deus botou a mão no meu ombro e falou, com certeza, hoje é o seu dia. Seu dia. E foi. Foi, maravilha, maravilha. Mas, Nil, você, o que chegou primeiro na sua vida? A música sertaneja ou o rock? Foi o rock. Foi o rock, foi né? O rock. Você nasceu em São Paulo, né? Não sei nem como é que eu recebi o sertanejo. Foi o rock com Beatles, né? Beatles era... Sim. Então, e nós tínhamos os Beatles brasileiros, que era Renato e seus Blue Caps. Renato e seus Blue Caps. Que, né, todas as músicas Sim. do Renato, a maioria eram versões, né, das músicas dos Beatles, né? Exato. Então, a gente já, aprendendo a tocar violão, já era o... deixa essa boneca, faça-me o favor... Deixa isso tudo e vem brincar de amor, né? Que era Beatles versão Renato e seus Blue Caps, né? Então a gente já, os primeiros acordes no violão já começava, né? E era o rock. E, rapaz, lá no Clubinho dos Artistas, Sim. lembra que eu falei do Clubinho dos Sim. Artistas que a gente cantava da à Bento noite? Freitas. Exatamente, tinha o nosso querido Otávio Pimentel. Otávio Pimentel, o Caboclão. O Otávio Pimentel frequentava. E o Antônio Luiz estava lançando um disco. Sim. E o Otávio tinha um programa na Rádio Tupi de madrugada. Né? A Tupi antiga, né? A Tupi antiga. A Tupizona. Isso, eu tô te contando coisa de 1977. Sim. Né? E o Otávio convidou o Antônio Luiz para levar o disco dele lá, que ele estava lançando para tocar no programa do Otávio. E eu fui junto com o Antônio Luiz, porque nós cantávamos juntos na noite. Né? Sim. Rapaz... A escadaria da Tupi, né? A gente subia uma escadaria para ir no estúdio, né? Lá no Sumaré. Na hora que eu estou subindo a escada, eu ouvi num lugar longe, bem longe, lá no alto da colina, onde vejo a imensidão e a beleza que fascina. Falei, meu Deus, que coisa linda! Era o trio Parada Dura.
Puxa Ele vida. estava tocando e aquele som ecoando, né? Aí depois eu falei, Caboclão, quem é que estava cantando na hora que nós chegamos, né? Ele falou assim, era o trio Parada Dura. No outro Castelo de dia, Amor. Castelo de Amor. Que No foi uma outro explosão. dia eu fui na loja, comprei o LP do trio Parada Dura. E comecei a ouvir o LP e falei, meu Deus, eu acho que é isso que eu quero para a minha vida. Entendi. Exatamente. E foi a partir daí que começou a música sertaneja a falar mais alto, né? Sim, sim. Na minha vida, as composições, os temas, né, que vieram, né? Como é que você chegou a Tonico Tinoco? Tonico e Tinoco foi o seguinte, eles gravaram Filho Pródigo. Filho Pródigo, né? Mas antes deles gravarem Filho Pródigo, eles estavam fazendo um disco na Copacabana. Sim. E o meu produtor, que era o Antônio Carlos de Oliveira, produziu esse disco do Tonico e Tinoco. Então, ele encomendou para a gente uma música, né, para o Tonico e Tinoco. Eu falei, olha, é difícil, vamos ver se eles gostam. Tal. Então, nós fizemos uma música assim, velho amigo, foi tão bom encontrar você. Pergunto, que notícias vem me trazer, né? E quando o Tinoco ouviu, falou, essa música é para nós, que legal, porque fala, né, da saudade do campo, Sim, saudade sim. do galo que cantava e tal. E eles gravaram o Velho Amigo. Então, eu tenho 2 músicas gravadas pelo Tonico Tinoco, Que bacana. Que é um marco na minha história como compositor. Com certeza. Porque depois eles gravaram Filho Pródigo Filho também. Pródigo, eu cheguei a tocar Filho Pródigo. E foi maravilhoso o convívio, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar o Tonico, o Tinoco, né? No meu programa com a Maria José, né? Sim. Depois nós fomos para a televisão, com o Jornal Sertanejo na Sim, TV sim. e tal. E eu tive a oportunidade de entrevistar o Tinoco lá também. E tem uma passagem muito interessante do Tonico Tinoco. Eu estava chegando com o Fofão para fazer show Sim. em Santa Catarina, e o Tonico Tinoco também estava na cidade, né? E acontece o seguinte, o Tonico, ele já estava meio cansadão, Sim. né? Já, a idade também. É, né? exato. E eles chegaram no aeroporto e o repórter foi perguntar as coisas para eles, né? Então, Exato. como é que é? E chegou para o Tinoco, né? E aí, Tinoco, como é que vai ser o show? O show vai ser bom, porque nós está aqui para fazer o show para essa gente e tal. Aquele jeitão deles. Exatamente. Aí chegou para o Tonico e falou assim, e aí, Tonico, esse negócio de AIDS no Brasil, né? Como é que você está encarando isso? Ele falou, não, isso é bom, porque o povo merece e tal. Quer dizer, coitado, ele nem... Na ingenuidade deles. Na ingenuidade, ele achou que estava perguntando do show, da música, de alguma coisa, né? E a repórter perguntou, o que você acha da AIDS? Ele falou, não, isso é bom, o povo merece, tá? Cortaram na hora, a gente deu muita risada, porque a gente estava para ser entrevistado, isso não foi para o ar, né? Sim, Eles estavam lógico. gravando, lógico, né? Mas foi muito legal. Na hora, aí depois que ele se tocou, ele falou, meu Deus do céu, corta isso, tá? Não, pode deixar. Então, quer dizer, tem passagens maravilhosas na nossa vida, né? Muito, Convivendo com essa gente toda, né? As Galvão, por exemplo, Galvão. 50 anos das Irmãs Pois Galvão, é. né? Eu e a Alzira, né, que promovemos aquela Sim. festa que nós fizemos no Parque da Água Branca, né, os 50 anos. E depois participei também nos 70 anos de carreira das Galvão, na produção também do DVD. Então, realmente é uma história muito grande dentro do sertanejo. Muito bom, muito bom. Ô Nil, você continua produzindo, escrevendo, cantando, compondo, já disse, né? Continua Exatamente. na ativa. E temos um projeto, Silvio, que é um projeto muito legal, muito Sim. bonito. Eu e esse meu amigo, meu parceiro, o Antônio Luiz, que também eu vou sugerir que você faça um podcast com ele. Tem histórias Está convidado, Tem histórias maravilhosas. Está convidado. Nós temos um projeto nosso chamado Dois Amigos, Dois Irmãos, que nós somos 2 amigos, 2 irmãos. Sim. Né?
foi o cara que me botou no meio. Sim. Me fez eu sair da faculdade e cantar na noite. Me fez sair do banco, porque eu pedia conta no banco também. Caramba. Para ir cantar na noite. E nós temos um show, nós fizemos já em alguns teatros, né? Onde a gente conta a nossa história. Sim. A gente conta a nossa história de vida, as músicas que a gente gostava na juventude, Jovem Guarda, tal, né? E a gente vem contando, e depois as músicas que a gente cantava na noite, Benito de Paula, Ataúfo Alves, sabe? E a gente vai contando e cantando. Entendi. E depois a gente vem com os nossos sucessos que foram gravados. Sim. Todos os sucessos dele, né, que foram gravados por Zezé, Sérgio Reis, Raça Negra, tal. E os meus sucessos, gravados por Chitão, por Zezé, por Sérgio Reis, por Leonel Zé Rico, por Chitãozinho Chororó. Então, é um show onde a gente conta a nossa história, o público canta com a gente, Só se sucesso, emociona com só a gente, clássico. né? E esse show se chama Dois Amigos, Dois Irmãos, Dois que é o Amigos, Dois nosso Irmãos. projeto atual. Esse projeto já tá andando? Como é que é? Houve a parada por causa da pandemia. Da pandemia, exato. Atrapalhou muita coisa. Exatamente. Né? Nós fizemos 2 shows no Teatro Augusta, Sim. né? Legal, teatro lotado, né? Fizemos depois no Teatro do West Plaza, né? Agora, mais recente, fizemos a nossa volta no Teatro West Plaza, né? E agora estamos pleiteando fazer um circuito, né? Um circuito de Sesc, sabe? Um circuito onde a gente possa ter a agenda, né, programada para que a gente possa levar esse show realmente. Não é um show para praça pública, não é um show para rodeio, é um show onde a pessoa senta, ouve, canta, se emociona, chora, ri, junto com a gente. É show para teatro mesmo. Para teatro mesmo. Exato. Nil, a Alzira vai bem? A Alzira vai muito bem, a Alzira continua, né? Minha conterrânea. Cuidando das minhas coisas, né? Sim. Alzira de Franca, né? De Franca. Exatamente. Franca do Imperador. Franca do Imperador. Cidade, né? Cidade dos calçados. Calçado. Aliás, eles chamam Franca de capital do calçado, capital né? do calçado, exatamente. Inclusive, tem um amigo meu que viajou e ele comprou um sapato na Itália. Né? Falou, comprei um sapato na Itália, né? Que legal. Aí chegou em casa, né? Chegou para a mulher e falou, olha, comprei um sapato na Itália. Ela falou, que bom. Aí ela olhou, made in Franca. Ela falou, que bonito, você comprou na Itália, mas é feito no Brasil. Então, quer dizer, realmente... tem umas histórias bacanas. Muito legal. Você participou também de quase todos os shows da Rádio América, né? Aquele show maravilhoso, Rapaz, né? Eu apresentei você em vários shows da Rádio América. Era muito legal, era muito No ginásio da Portuguesa, né? Olha, os shows da Rádio América, todos os shows que a gente participava, programa Canta Viola, sabe, os shows que a gente fazia, a gente viajava, a gente ia por esse interior de São Paulo, e shows, Eli Correia, sabe? Sim. Todos, porque era muito legal, porque era uma troca que a gente fazia, nós artistas fazíamos com vocês, pelo que vocês faziam pela gente. Então, por exemplo, ia ter o show do Silvio Rocha, puxa vida, eu fazia questão de participar do show. Você participou de vários meus shows. Lógico, poxa, porque, sabe, era troca. Hoje, por exemplo, você vê que o pessoal reclama muito das grandes emissoras, os FMs e que hoje existe um contrato. Você quer tocar um mês? É tanto. Então, vamos assinar um contrato aqui, você paga tanto, você toca durante um mês e tal. Se o povo gostar, coisa... Entendeu? Mas no nosso tempo, não. No nosso tempo era o nosso trabalho, era o trabalho de vocês e tal. Havia aquela troca gostosa de fazer isso, né? E a carreira crescendo, né? Muito bom. Nil, mas foi um maior prazer do mundo rever você, sempre jovem, né? Galã. Diz que a vida começa aos 60, né? Então, nós estamos começando. Nós estamos começando a viver. Muito sucesso na sua carreira. Obrigado. Sucesso nesse novo projeto. Sim. Quando tiver algum aqui por perto de São Paulo, me dá um toque. Mas é lógico. Show, hein? Não, quero você ali junto com a gente, ali na fila do gargarejo, ali, participando, subindo no palco e cantando com a gente. Olha, Silvio, realmente foi muito bom estar aqui com você. Aliás, eu cobri o Amaral faz um bom tempo. Amaral, quero o Nil no mundão musical, hein? Então, rapaz, que às vezes a gente tem os compromissos e tal. Né? Exato. Mas não bate as agendas, né? Deu certo agora. Muito bom. Estamos no mundão musical, porque esse mundão é nosso, né? Esse mundão de Deus, e a gente tem que cuidar bem desse nosso mundão, né, Silvio?
Muito bem. Nil, muito obrigado você. Eu que Grande agradeço. abraço, sucesso, saúde sempre. Principal. A gente com Principalmente. saúde, a gente corre atrás. Eu costumo dizer que as coisas que eu faço na vida, parodiando o futebol, eu bato o escanteio, corro na área e vou cabecear. Com certeza, exatamente. Sucesso, Nil. Obrigado por ter senhor. vindo. Obrigado, senhor. Fica com Deus. Com Deus também. Amém. Leve um abraço para Nil, para minha conterrânea. Sem dúvida. Vou lá.